Boa tarde a todos, meu nome é Davi, esse é meu trabalho para a matéria de processamento de sinais aplicados. Eu vou falar sobre a transformada de radon e a retroprojeção filtrada, aplicado em tomografias computadorizadas. Basicamente esse trabalho vai abordar ali rapidinho como funciona o raio-x e a tomografia. Vou passar uma revisão da matemática por trás da transformada de radon demonstrada por Gonzalez e Woods no livro de Digital Processing Images. E como eu implementei isso em Python e os resultados que eu obtive através de imagens de tomografias reais. Para a gente entender como funciona a transformada de radon, a gente precisa entender primeiro como funciona o raio-x, né? Ele funciona através do princípio de atenuação, então o nosso emissor aqui atravessa o paciente, os tecidos mais densos absorvem essa radiação e o nosso sensor aqui ele basicamente mede o quanto de luz ali passou através do corpo humano. Só que o emissor ele emite um volume em 3D e nosso emissor ele recebe esses dados em 2D, o que nos gera bastante sombra e a gente perde a noção de profundidade da imagem. Então a tomografia computadorizada ela resolve esse problema de uma forma interessante aqui. Ela tem o sensor em 360 graus, basicamente quase como funciona basicamente como uma máquina de ressonância magnética, só que com raio-x, né? E nosso emissor também roda 360 graus ao redor do paciente, ou 180 graus em algumas máquinas, gerando ali múltiplas projeções da mesma fatia, né, de diversos ângulos diferentes. Ela não gera uma imagem anatômica diretamente, ela apenas mapeia essa atenuação, né, e plota os dados brutos em função do ângulo, que a gente chama de sinograma. O sinograma é esse borrão aqui, basicamente, que é que ele empilha todas as linhas de sombra tiradas ao girar 180 graus. Então aqui no sinograma a gente tem o ângulo em graus em relação à posição do sensor. É basicamente essa imagem que a máquina de tomografia emite para o computador. E esse computador ele aplica a inversa de radon para transformar esse borrão na anatomia do paciente. E aí é que entra a fórmula descrita ali por Gonzalez no capítulo, a partir do capítulo 5.11. Ele descreve que o nosso sinograma é basicamente a integral dupla da densidade real do paciente pelo Dirac. Que o Dirac é toda essa função aqui que fala que cosseno de θ, y de θ, onde θ é o ângulo do scanner em relação ao paciente. Então, essa função aqui dentro do Dirac, ela é a equação da reta geométrica do feixe de raio que atravessa o paciente. Agora que a gente já entende mais ou menos como que a matemática do sinograma, a gente precisa transformar esse sinograma numa imagem real, né? Uma imagem anatômica. Para isso, primeiro a gente precisa passar pela fatia de Fourier aqui, que é basicamente um filtro que a gente vai ter que fazer na imagem para tentar reconstruir ela, porque se a gente tentasse só reconstruir desse jeito que está aqui, a gente ia ter um grande borrão branco no centro da imagem, chamado artefato estrela, que decai numa proporção de 1 sobre R. E essa relação de 1 sobre R acaba destruindo as altas frequências ali, acabando com as bordas dos órgãos, que é basicamente o que a gente precisa enxergar para dar um diagnóstico. Então, esse teorema de fatia de Fourier aqui, o que ele faz? A gente precisa filtrar esse sinograma, né? Então, ele multiplica aqui um filtro ramp, que funciona basicamente como um passa-baixa, na nossa transformada de Fourier do sinal aqui. E faz a inversa dele
para retirar todo esse borrão central. Então, finalmente a gente aplica a retroprojeção filtrada para a gente reconstruir esse sinal, que é definido através dessa forma, onde para cada pixel XY ali, a gente integra de 0 a 180. E assim a gente consegue a reconstrução do sinal. Então, como que eu consegui implementar isso em Python? Aqui a primeira parte do código, eu precisei gerar um sinograma. Eu tentei achar alguns datasets online com só os dados dos sinogramas, mas não consegui achar. Basicamente, as máquinas de tomografia elas já fazem todo esse processo, integram para a gente uma imagem anatômica já montada. O que eu achei foi alguns datasets com imagens de tomografia do cérebro, do tórax, região de articulações ali. E em como que eu transformei isso em Python? Em vez de calcular ali a equação da reta e iterar as coordenadas, eu fiz por uma abordagem matricial. Nesse laço fora aqui, eu uso a função rotate para cada ângulo para girar a nossa matriz de imagem no sentido inverso. E retornando assim o nosso sinograma. Então, com o sinograma em mãos ali, eu apliquei a inversa, que seria o filtro de Fourier mais a retroprojeção. Defini aqui o meu filtro passa alta, aqui o filtro Random, e apliquei no sinograma através desse laço for. Defini também aqui a retroprojeção relacionado ao rho que eu comentei na equação matemática ali do slide anterior. E usei o np-interp para fazer essa interpolação dos dados que eu obtive. Então, esses são os resultados que eu obtive. Como eu mencionei, eu não consegui achar uma imagem uma dataset apenas do sinograma, eu tive que pegar uma imagem de tomografia real. Então, a imagem 1 ali seria a imagem original que eu trabalhei em cima. O 2 foi a obtenção do sinograma através do código. E a 3 foi a reconstrução da imagem a partir do sinograma. Aqui tem o resultado 2, peguei uma imagem também de uma tomografia do cérebro dessa vez. O sinograma, depois de passar pelo código, e a reconstrução a partir do sinograma. E por fim o resultado 3, que seria uma tomografia do tórax aqui, acredito que é a região dos pulmões. O sinograma da imagem e a reconstrução a partir do código. Basicamente, de referência, eu utilizei apenas o Gonzales ali. E é isso. Muito obrigado.